da Society for Redox Biology and Medicine, membro da diretoria da SBBQ, e possui experiência na área de lipídios modificados, síntese e caracterização funcional de lipídios oxidados, estudo de modificações em proteínas e análises lipidômicas e oxolipidômicas, utilizando principalmente a técnica da espectrometria de massas. O foco atual da pesquisa, né, de pesquisa da professora Sayuri, tem sido a investigação de alterações no metabolismo lipídico e redox associadas ao envelhecimento e inflamação no contexto de doenças neurodegenerativas, câncer e doenças infecciosas. Então, é uma grande satisfação, um grande prazer que nós temos, professora Sayuri. Professora Sayuri, pode ficar à vontade, né, para iniciar. Eu vou aqui fazer as projeções, né, dos slides. Muito obrigada, Thales, pela apresentação e obrigada pelo convite, né, Flávia, e a todos do Multicêntrico, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Como eu estou sem o controle aí de passar os slides, eu vou ter que falar para passar o slide, né? Tá certo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente vem desenvolvendo no laboratório, envolvendo o mapeamento, né, de alterações no lipidoma e também alterações no perfil de oxilipinas em um modelo da esclerose lateral amiotrófica. Você pode passar, Thales, por favor? Então, eu dividi a apresentação em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar de análise global de lipídios, que é a lipidômica, e na segunda parte, eu vou falar especificamente da análise dos lipídios oxidados, a oxilipidômica. Então, próximo. Então, só para vocês terem uma ideia, os lipídios no cérebro, quer dizer, o cérebro contém um grande conteúdo de lipídios, cerca de 60% do peso seco do cérebro é gordura, e existe uma grande, além do grande conteúdo, existe uma grande variabilidade, né, de estruturas diferentes de lipídios no cérebro. Então, próximo. Esses lipídios, né, exercem diversas funções essenciais, né, no sistema nervoso central. Entre eles têm uma função estrutural. Se você puder, acho que é melhor já ir passando tudo, porque acho que vai ser difícil eu ficar falando um por um. Melhor deixar tudo aí. Então, os lipídios exercem funções estruturais, né? Então, exemplos de função estrutural, né? Temos aí a mielina contendo sulfatídeos, ceramidas, temos fosfolipídios, né? PC e PE como componente principal de membranas, colesterol também como componente de membranas. Os lipídios também têm um papel bastante importante em estocagem de energia, né? Principalmente na forma de lipid droplets no interior das células. E também temos um papel sinalizador dos lipídios, né? Então, vários fosfolipídios são substratos para enzimas chamadas fosfolipases, e essas fosfolipases liberam ácidos graxos livres e também outros intermediários lipídicos que atuam como mensageiros de sinalização entre células. Então, os trabalhos os trabalhos mais recentes têm indicado que as alterações no conteúdo de lipídio ou no metabolismo de lipídio está associado ao desenvolvimento e progressão de doenças neurodegenerativas. Então, a análise, né, desses lipídios cerebrais é uma importante ferramenta para estudos, não apenas estudos mecanicistas, né, estudos de mecanismos, como também essa análise de lipídios permite identificar possíveis marcadores para diagnóstico ou prognóstico de doenças neurodegenerativas. No entanto, a análise desses lipídios, dessas alterações lipídicas é desafiadora, e próximo slide. Principalmente, essa dificuldade se deve principalmente à grande diversidade de classes e espécies moleculares lipídicas no cérebro. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse slide, são as 5
estão mostradas as 5 principais classes lipídicas que a gente encontra, né, no cérebro, e é possível, teoricamente, encontrar mais de 100 mil estruturas possíveis. Próximo, no entanto, né, as técnicas atuais de análise lipidômica, existem ainda limitações em termos de cobertura, né, dessa grande diversidade lipídica, e a maioria dos estudos tem conseguido analisar em torno de 500 e no máximo 1.000 espécies lipídicas, né? Então, por exemplo, para ilustrar, eu trouxe esse trabalho recente que saiu esse ano, sobre um atlas de do lipidoma de cérebro de humanos, né, adultos. Então, nesse trabalho, eles conseguiram mapear a distribuição de 500 espécies lipídicas em diferentes regiões do cérebro. Próximo. Então, nessa primeira parte da apresentação, eu vou falar do mapeamento de alterações lipídicas em esclerose lateral amiotrófica. Próximo. O nosso laboratório tem trabalhado no desenvolvimento de metodologias analíticas quantitativas, sensíveis e específicas para analisar o lipidoma e também o oxilipidoma. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês a análise lipidômica, né? Próximo. Próximo. Desculpa, volta. Então, nosso laboratório desenvolveu uma plataforma de análise lipidômica. Essa plataforma é disponibilizada na forma de uma facility multiusuária. Estabelecemos essa plataforma graças a um projeto grande, né, apoiado pela FAPESP, um projeto de mais de 10 anos, que é o CEPID Redoxoma. E graças a esse projeto, a gente teve a possibilidade de adquirir um espectrômetro de massas de alta resolução. Então, com esse equipamento e com o trabalho, né, da equipe do laboratório, pós-doc, alunos de doutorados e colaboradores, né, que estão mostrados nesse slide, estabelecemos, então, uma plataforma para realizar a análise lipidômica. Próximo. Padronizamos protocolos para realizar a análise global lipidômica para diferentes amostras biológicas, né, desde tecidos, células e amostras de plasma sanguíneo. E, Thales, você pode passar tudo, porque eu acho que senão eu vou ficar falando. Obrigada. Então, a gente padronizou, basicamente, essa padronização de análise lipidômica envolve etapas de preparo de amostra, que no caso dos lipídios, envolve extração dos lipídios com solvente orgânico, acréscimo de antioxidantes, né, BHT, desferral, são antioxidantes, e acréscimo também de padrões internos, que são importantes para a quantificação e normalização dos dados. Então, feita a extração lipídica, as amostras lipídicas são concentradas, transferidas para os vaios, e então colocadas para análise no espectrômetro de massas de alta resolução. A gente adquire tanto no modo de ionização positiva ou negativa e adquire os dados para realizar o processamento. Próximo. Próximo. E também eu vou pedir para passar tudo para... Bom, então aqui eu trago uma visão geral dos dados brutos que são gerados nessa análise lipidômica. A lipidômica é feita num equipamento onde temos um cromatógrafo líquido acoplado a um espectrômetro de massas. No cromatógrafo líquido ocorre a separação dos lipídios em classes lipídicas. Isso é importante para a gente poder ter uma cobertura alta, né, durante o processo de aquisição dos dados dos íons. Esses íons lipídicos, eles precisam eles precisam ser selecionados, né, num quadrupolo e fragmentados na célula de colisão para gerar os fragmentos, tá? E aí, nesse processo, são gerados
vários espectros de massas. Então, só para vocês terem uma ideia do número de espectros gerados, é esse número de 1.000 a 5.000 íons. Então, a gente tem em torno de 5.000 íons, e para cada íon, a gente tem a massa do íon precursor, que é a massa da molécula intacta, e a massa dos fragmentos que são gerados após a colisão desse íon na célula de colisão. Então, a gente junta as informações de MS e de MS, que são os fragmentos, para realizar a identificação dos lipídios. Próximo. E pode passar as... E nessa etapa de identificação, é uma etapa relativamente difícil em termos de cobertura, né? Então, temos duas possibilidades de identificação. A gente pode usar softwares, existem vários softwares disponíveis atualmente, porém, todos eles têm limitações. Mais de 50% dos íons continuam sendo não identificados, então a gente tem vários íons não desconhecidos, temos uma cobertura limitada, né, quando se usa softwares, e devido a essa limitação, nosso laboratório optou por realizar a identificação manual dos lipídios. É um processo bastante trabalhoso, porque nesse processo é necessário realizar a inspeção visual dos dados, né, de espectros de MS e MS-MS, porém, a vantagem desse processo é a cobertura maior dos íons, além da descoberta de novas estruturas. Esse trabalho foi desenvolvido, né, nos últimos quase 10 anos, pelo Marcos Yoshinaga, que foi o pós-doc do laboratório, que hoje ele montou uma empresa especializada para realizar esse serviço de identificação de lipídios, que é a Penguins Lab. Próximo. Bom, então, desde 2016, já desenvolvemos em torno de 100 projetos, tanto na forma de colaboração, quanto de serviços de análise, e aqui, nesse slide, eu ilustro alguns desses estudos que resultaram em publicações. Para ilustrar, né, a lipidômica realizada no laboratório, eu trago, então, os resultados do nosso projeto INELA, que é o próximo slide, que é o trabalho que foi desenvolvido principalmente pelo Adriano e o Marcos, né, próximo slide. Então, só para introduzir para vocês o que é a esclerose lateral amiotrófica. A ELA é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente neurônios motores. Então, os neurônios motores, tanto do córtex motor quanto da medula espinhal, sofrem um processo de morte. Essa morte leva à paralisia motora irreversível. Essa doença, até o momento, não existe nenhum tratamento efetivo. Os pacientes que são diagnosticados com ela têm uma sobrevida em torno de 3 a 5 anos. E os tratamentos, como eu mencionei, são paliativos. Existem duas drogas, que é o edaravone e o riluzol, que aumentam a sobrevida do paciente em 2 a 5 meses. Portanto, é uma doença bastante devastadora, né, que necessita de mais estudos para o avanço do conhecimento dos mecanismos da doença. Próximo slide. No nosso trabalho, utilizamos um modelo animal para essa doença. O modelo utilizado é um modelo do rato, SOD 1G93A, quer dizer, a superoxidismutase é uma das enzimas que sofre mutação nos casos familiares da doença, a esclerose lateral amiotrófica. Cerca de 20% dos casos familiares está relacionado à mutação nessa enzima. Essa enzima é uma enzima antioxidante que detoxifica superóxidos, os radicais superóxidos gerados nas células. Essas mutações na enzima geram um ganho de função tóxica, muitas delas levam à agregação da proteína e isso resulta na morte do neurônio motor. Próximo. Nesse modelo animal,
nós realizamos o acompanhamento desses animais através da pesagem, né? E através dessa pesagem é possível verificar que os animais a partir dessa idade de 110, 120 dias, os animais também apresentam sintomas de paralisia, né? E nesses estudos coletamos amostras tanto dos animais assintomáticos em 70 dias e amostra dos animais sintomáticos em 120 dias. Próximo. Pode passar. Coletamos diversos tecidos e submetemos esses tecidos à análise de lipidômica global e nessa apresentação eu vou falar especificamente dos dados do córtex motor e da medula espinhal. Próximo. A lipidômica realizada nesses dois tecidos resultou na identificação de cerca de 280 a 406 espécies lipídicas que estão distribuídas em diferentes subclasses, né? Próximo. E falando especificamente dos dados, a análise estatística dos lipídios identificados no córtex motor revelou alterações principalmente associadas à idade dos animais. Então, a gente vê uma clusterização dos dados nesse heatmap, né, principalmente uma clusterização baseada na idade, os animais de 120 dias separados dos animais de 70 dias. Basicamente, o que se observa é um aumento de esfingolipídios, sulfatídeos, galactosribosídeos, que são componentes lipídicos da mielina. E o que se sabe na literatura é que os animais de 70 a 120 dias ainda estão em processo de mielinização. Então, esses dados estão consistentes com esse processo de mielinização que acontece nessa faixa de idade, de 70 a 120 dias. Próximo. No córtex motor, as alterações lipídicas encontradas estiveram, então, associadas à progressão da doença. Então, basicamente, a gente consegue verificar uma clusterização das diferenças pela doença. Se puder passar, Thales, tudo para poder mostrar. As principais diferenças observadas foram aumento, né, em espécies de ésteres de colesterol e de ceramidas nos animais sintomáticos. As ceramidas estão associadas a processos de estresse oxidativo e estresse no ER. E com relação aos ésteres de colesterol, próximo slide, fizemos uma análise quantitativa do conteúdo total desses ésteres de colesterol e verificamos um aumento de 6 vezes no conteúdo desses lipídios na medula dos animais sintomáticos. Os ésteres, nessa análise, também verificamos que todas as espécies moleculares lipídicas, né, de ésteres de colesterol, ligados principalmente a ácidos graxos poliinsaturados, como o araquidônico, estão aumentados na doença. Esses ésteres de colesterol são lipídios considerados neutros, né, apolares. Então, são lipídios que normalmente são encontrados em lipid droplets no interior das células. Então, o que esse resultado indica é que, durante o desenvolvimento da doença, ocorre um aumento no conteúdo de lipid droplets na medula. Próximo. Próximo. E esses dados estão consistentes com dados da literatura, dados obtidos por um grupo do Uruguai, que também trabalha com o mesmo modelo animal da ELA. O grupo do Uruguai mostrou, através de microscopia, um acúmulo de lipid droplets em astrócitos aberrantes que foram isolados dos animais ALS ou ELA no estágio sintomático. E esses dados também estão
correlacionados com o processo de astrogliose que acontece durante a fase sintomática da doença. Próximo. Pode passar os... Isso. Desculpa. Então, fizemos uma análise mais aprofundada dos dados lipidômicos, né? Além da análise multivariada que foi apresentada anteriormente, fizemos análises univariadas, e essas análises univariadas revelaram alterações adicionais em cardiolipina, né? Então, esse dado é um dado de Volcano-Plot, e vocês podem perceber que as cardiolipinas estão diminuídas nos animais sintomáticos. Próximo. A cardiolipina é um lipídio exclusivamente mitocondrial, então a quantificação do total de cardiolipina nas amostras indicou um decréscimo de 50% no conteúdo desse lipídio no estágio sintomático da doença. E os dados da lipidômica também mostram que todas as espécies de cardiolipinas detectadas estão diminuídas no estágio sintomático da doença. Próximo. Esses dados lipidômicos também estão consistentes com diversos estudos na literatura que demonstram disfunção mitocondrial em modelo celular e modelo animal de esclerose lateral amiotrófica. Então, nesse slide tem uma micrografia mostrando o perfil da mitocôndria, um aspecto mais vacuolado e fragmentado. Os trabalhos mostram que a mitocôndria em ALS tem uma fosforilação oxidativa defeituosa, a mitocôndria tem uma capacidade de retenção de cálcio alterada, e além disso, todas essas alterações levam ao aumento de espécies reativas de oxigênio. Próximo. Então, resumindo esses dados da lipidômica, postulamos um modelo hipotético, baseado tanto nos dados obtidos no laboratório, quanto os dados da literatura. Então, em condições normais, que é a parte de cima do slide, os neurônios captam lactato fornecido pelos astrócitos e usam lactato para a produção de ATP. No entanto, durante o desenvolvimento da doença, ocorre alterações mitocondriais que levam ao aumento de produção de espécies reativas de oxigênio, e essas alterações mitocondriais também resultam em alterações no metabolismo de lipídios, levando a um aumento da síntese de lipídios e acúmulo de lipídios, principalmente na forma de ésteres de colesterol. Os dados na literatura sugerem que os lipídios neutros, os ésteres de colesterol, são transferidos do neurônio para os astrócitos, e os astrócitos acumulam esses ésteres de colesterol. Então, próximo. Desculpa, volta. No entanto, várias perguntas ainda estão em aberto, a gente não sabe por que e como ocorre esse acúmulo de ésteres de colesterol na membrana, e também não sabemos qual é a consequência desse acúmulo em termos funcionais para o desenvolvimento da doença. Próximo. Bom, então agora eu vou passar para a parte 2 da apresentação, onde eu vou falar das alterações nos níveis de lipídios oxidados em ela. Próximo. E pode passar Então, os lipídios oxidados podem ser gerados através de mecanismos enzimáticos e não enzimáticos. Os mecanismos enzimáticos envolvem normalmente a ação de enzimas chamadas lipoxigenase, ciclooxigenase e citocromo P450, e no mecanismo não enzimáticos temos a ação de espécies reativas de oxigênio radicalares e não radicalares.
Essas espécies, então, atuam sobre os lipídios, principalmente os lipídios poliinsaturados, oxidando esses lipídios. Próximo. A oxidação desses lipídios gera uma série de metabólitos oxidados chamados de oxilipinas. E essas oxilipinas, elas são, várias delas são isoméricas, né? O que difere é a posição de onde o oxigênio entra na estrutura do lipídio. Então, para ilustrar isso, eu trago nesse slide o mecanismo enzimático catalisado pela 15-LOX, que é a lipoxigenase 15, atuando sobre o ácido araquidônico e formando de forma regioestereoespecífica o produto com hidroperóxido na posição 15. Por outro lado, a oxidação radicalar por espécies reativas de oxigênio leva à formação de hidroperóxidos em diferentes posições da cadeia, gerando, então, os vários isômeros de oxilipinas. Então, a análise, através de espectrometria de massas, possibilita identificar cada uma dessas oxilipinas e saber a posição da inserção do oxigênio na estrutura. E essa informação é importante porque revela os possíveis mecanismos por trás da formação dessas espécies oxidadas em meio biológico. Próximo. Pode passar tudo, Thales, por favor. Então, os lipídios oxidados estão aumentados em diversas condições patológicas, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças infecciosas e também doenças neurodegenerativas. E aí, e nos últimos anos, o nosso foco tem sido investigar essas alterações de lipídios oxidados em ela. Pode passar. E novamente, nosso laboratório vem trabalhando, né, no desenvolvimento de metodologias para analisar essas oxilipinas, utilizando a espectrometria de massas de alta resolução. A diferença entre a análise de lipidômica global e a análise oxilipidômica é que na oxilipidômica a análise é direcionada, né? Então, vocês podem ver que está Targeted Oxylipidomics. Essa análise direcionada é importante porque as oxilipinas, elas estão presentes em concentrações extremamente baixas. E a detecção dessas espécies em concentrações baixas só é possível através de análises focadas nessas espécies. Na análise global, não é possível detectar essas espécies que estão em concentrações baixas. Próximo. Pode passar tudo. Aí, tem umas. Então, desenvolvemos uma metodologia targeted, né, para analisar essas oxilipinas, e para a montagem do método foi necessário a aquisição de em torno de 126 oxilipinas, né, distribuindo em diferentes categorias, octadecanoides, eicosanoides, docosanoides. Também adquirimos 14 padrões internos deuterados, e utilizando esses padrões e esses padrões internos, realizamos a padronização do método para detecção das oxilipinas em plasma sanguíneo. Então, o plasma sanguíneo é acrescentado de padrões internos, antioxidantes, e a gente utiliza o solvente orgânico para extrair as oxilipinas, e também temos uma etapa de enriquecimento utilizando uma coluna chamada SPE, isso tudo para aumentar a sensibilidade de detecção das oxilipinas no espectrômetro de massas. Próximo. Então, fizemos toda uma padronização da metodologia para detecção dessas oxilipinas, principalmente porque várias dessas oxilipinas são isoméricas, né, isóbaras, né, elas têm a mesma massa. Então, para diferenciar espécies com a mesma massa, é importante identificar os fragmentos específicos gerados a partir de cada uma delas. Então, existe um estudo detalhado
que é feito, né, durante a montagem do método, onde se seleciona o fragmento específico para cada isômero. E tem também uma outra etapa de otimização de condições de cromatografia líquida e também das condições de aquisição no espectrômetro de massas. Depois disso, tem uma outra fase de construções de curvas, de calibração, estudos de recovery, reprodutibilidade, até chegar no método final, que possibilita a detecção de em torno de 15 picogramas das oxilipinas nas amostras. Próximo. Então, aplicamos essa metodologia para analisar o plasma coletado dos animais, elas assintomático 70 dias e sintomático 120 dias. Próximo. Pode passar. Identificamos dos 126 das 120 oxilipinas monitoradas, conseguimos identificar 56 oxilipinas, a grande maioria na forma de monohidróxidos. Próximo. As análises estatísticas mostraram 17 oxilipinas significativamente alteradas. Próximo. E o heatmap mostra as 17 oxilipinas que foram alteradas na fase sintomática da doença. Pode passar. Desculpa, volta. Temos um conjunto de espécies que estão aumentadas na fase sintomática e espécies que estão diminuídas na fase sintomática. Próximo. Dentre essas espécies aumentadas estão as oxilipinas derivadas das lipoxigenases. Pode passar, Thales. Então, a gente tem produtos da 5-LOX e da 15-LOX que estão significativamente aumentadas na fase sintomática da doença. Esses produtos são, em geral, associados com processo de inflamação. Próximo. Também, pode passar mais Também detectamos aumento nas concentrações de oxilipinas derivadas do metabolismo da ciclooxigenase. Então, os tromboxano B2, prostaglandina D2, em particular a prostaglandina D2 foi uma das espécies que mostrou um aumento bastante importante na fase sintomática da doença. Próximo. Também encontramos oxilipinas relacionadas ao estresse oxidativo. Então, por exemplo, o 9-RET é um produto hidroxilado do ácido araquidônico que é gerado através da ação de espécies reativas. E o isoprostano também é um marcador clássico de oxidação radicalar de ácidos graxos. Próximo. Além dos produtos do araquidônico mostrados anteriormente, detectamos espécies derivadas do ácido linoleico. O ácido linoleico é um dos ácidos graxos mais abundantes no plasma sanguíneo. Os produtos dihidroxilados do linoleico, chamado de D-homes, se apresentaram diminuídos na fase sintomática da doença. Pode passar. Pode passar mais. Esses dados é bastante interessante porque o grupo do Uruguai realizou análises das mesmas oxilipinas em pacientes e observou que esses D-homes estão diminuídos no plasma sanguíneo de pacientes com ALS. Então, mostrando que esses dados no modelo animal são também consistentes com os dados observados em pacientes. Próximo. O que são esses D-homes? Esses D-homes são mediadores importantes da termogênese, são chamadas de lipocinas, e estudos recentes têm mostrado que esses D-homes aumentam na circulação sanguínea quando, durante o processo de exercício, o exercício aumenta a concentração
dessas espécies, e também o frio, né? Então, animais submetidos ao frio levam à indução da produção desses dirhomes. Próximo. Por qual o papel, apesar, né, desse papel termogênico conhecido, ainda não sabemos qual seria o papel desses dirhomes em ALS. Próximo. Uma hipótese, né, que estamos tentando investigar é que esses dirhomes tenham alguma correlação com o fenótipo hipermetabólico que é observado nos pacientes. Então, os pacientes ALS, eles perdem massa muscular, mas também perdem bastante tecido adiposo e eles apresentam um estado bastante hipermetabólico, né? E a nossa hipótese é que essas alterações em dirhomes podem estar correlacionadas com esse fenótipo. No entanto, é um processo que está em investigação no laboratório. Próximo. Então, pode passar tudo aí para eu poder falar. Então, um resumo geral, né, dessa apresentação. As análises, né, lipidômicas e oxilipidômicas realizadas no modelo da esclerose lateral amiotrófica revelaram diversas alterações, né, no metabolismo lipídico, tanto a nível de sistema nervoso central, né, então, no caso dos animais, da medula isolada dos animais SOD1, observamos, então, o aumento de ésteres de colesterol e ceramidas e diminuição de cardiolipinas, né? No plasma sanguíneo, observamos alterações em oxilipinas relacionadas à inflamação e estresse oxidativo e diminuição em lipocinas, que provavelmente está relacionada ao hipermetabolismo. Bom, todos esses dados, né, ainda a gente está num processo de análise, né, na verdade, de outros tecidos isolados. Então, temos vários, além da medula e do córtex motor, estamos realizando análises lipidômicas em músculo, fígados e outros tecidos, né, isolados desse animal. Então, os próximos passos do projeto é a integração desses dados lipidômicos e oxilipidômicos obtidos nos diferentes tecidos. E, além disso, uma outra fase importante é tentar validar esses dados observados no modelo animal, em modelos celulares e também em amostras isoladas de pacientes ALS. Próximo. Então, com isso, eu gostaria de finalizar agradecendo os membros do laboratório, em especial o Marcos, Adriano, Isabela e o Lucas, que foram os alunos que trabalharam intensivamente na aquisição dos dados lipidômicos no estudo. A Larissa, a Rosângela e o Hector são os alunos que atualmente estão trabalhando nas análises oxilipidômicas no mesmo modelo animal. O Tiago também, o pós-doc, também está trabalhando nesse projeto. E temos colaboradores do Instituto de Química e da Unifesp que têm ajudado também nesses estudos com os animais. Agradeço também o financiamento das agências financiadoras FAPESP, CNPq, CAPES, e também a Neurodegenerative Disease Research Incorporation, que é uma empresa americana que nos financiou nos últimos anos nesses estudos em ALS. E com isso eu agradeço a todos pela atenção e desculpe aqui por não ter conseguido colocar a apresentação aí na minha tela e ficou meio truncado aí a minha apresentação, mas estou aberta aí a perguntas, caso alguém tenha perguntas. Obrigada, Sayuri. Thales, você medeia a discussão? Tem gente no chat que está fazendo perguntas já. Senão eu posso ler aqui. Pode ser? Como eu não estava acompanhando o chat, Flávio, se vocês puderem... Deixa que eu leio aqui, então. É do Lucas.
Peraí, o que vai desaparecer? Aqui. Ele levantou a mão. Tá. Lucas, então você pode fazer a pergunta. Achei que estava no chat, não é? Oi, professora. Sim, Parabéns tanto pela apresentação quanto pelo trabalho maravilhoso. Um conjunto de resultados bem robustos. Fiquei até animado. legal, que bom. Nos, nos encontramos na SBBQ. Sim, Eu sou o aluno de legal. Vitor Diógenes, que trabalha com o Grupo do Uruguai. Sim, E legal. Uhum. recentemente, esse ano, ou final do ano passado, teve aquela nova droga aprovada, o Tofersen, o oligonucleotídeo antissense para SOD1, né? Certo. Você já pensou em fazer... Eu trabalho muito com prova de drogas, né? De forma geral, naturais, compostos naturais principalmente. E você já pensou em fazer essa análise pós-tratamento com algum tipo de droga? Tanto as que já são utilizadas, quanto outras que estão sendo escaneadas, como Sim, maxitinib, etc. sim. Não especificamente com essas drogas já utilizadas, a gente tem projetos para estudar compostos que inibem alguma das enzimas que produzem oxilipinas. Então, a gente está planejando usar um inibidor da epóxido hidrolase, que é o que produz os DIHOMES, que eu falei lá no final, que são as lipocinas termogênicas, né? Mas basicamente o que está no nosso radar atualmente é isso. Mas certamente seria bem interessante realizar o estudo com outras drogas também. E até interessante verificar como essas drogas atuam nesses marcadores que a gente caracterizou no modelo animal. Então, caso você tenha interesse em analisar esses produtos, a gente pode até conversar futuramente. Pronto, seria bem interessante. E agora a gente está pensando em passar para marcadores no soro humano, né? Então talvez a gente possa trabalhar juntos nos próximos Isso, anos. não, acho que isso é interessante porque não existem marcadores muito específicos para acompanhamento da doença em ela, né? Então, a gente ainda não tem uma ideia do potencial desses marcadores que a gente caracterizou no modelo animal, então a ideia nos próximos passos é tentar verificar o quanto esses marcadores são importantes para um estudo pré-clínico em pacientes, por exemplo. Então, seria bem uma fase que a gente está programando, mas a gente ainda não conseguiu avançar, né? Mas a ideia futura é tentar levar esses marcadores lipídicos como marcadores de prognóstico em estudos pré-clínicos. Muito bom, obrigado, viu? Obrigada pela pergunta. Agora a gente tem uma pergunta do João Batista. Você quer... eu sei que às vezes é difícil, mas se vocês quiserem abrir a câmera na hora de perguntar, é legal, porque daí a gente vê a pessoa falando e conhece um pouquinho mais de vocês, principalmente os alunos. Uhum. Opa, bom dia. Olá, Bom professora. dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela apresentação como um todo, né? Você trouxe dados assim que eu nem sabia que tinha como existir. Eu admito que eu tenho um certo fascínio pelo estudo de doenças neurodegenerativas, então passei a apresentação toda colado no monitor. E eu estou tentando selecionar uma ou duas perguntas que mais me pegou, assim. A Uhum. primeira é sobre qual é a hipótese atual em relação ao aumento dos ésteres de colesterol e Uhum. qual a sua possível patogenicidade. Eu elaborei alguma coisa que eu pensei aqui, né? Que eu Uhum. pensei se essas moléculas poderiam potencialmente perturbar o potencial de ação, né, no neurônio e isso atrapalhar a comunicação. Não sei se isso é uma das hipóteses, mas como você trouxe uma hipótese para o último Uhum. lipídio, né? Eu gostaria de saber qual é a sua para esse E- especificamente. Certo. Em relação à hipótese de como esses ésteres de colesterol se acumulam, assim, a gente não tem uma via específica
caracterizada, mas, por exemplo, a gente sabe que durante o processo de morte neuronal, o que acontece é a ativação da glia. Então, o que eu imagino é que micróglia ou até os próprios astrócitos façam uma fagocitose, enfim, eles devem internalizar esse conteúdo neuronal, né, que acaba morrendo durante o processo. E mielina tem um alto conteúdo de colesterol. Então, o que eu imagino é que esse colesterol acaba sendo internalizado nessas células gliais, e o colesterol livre é tóxico, então ele é esterificado em ácidos graxos, que estão disponíveis, né, na célula, e armazenados na forma de ésteres de colesterol. Então, nesse processo, esse processo de esterificação envolve enzimas chamadas ACAT e SOLT, né, que é a sigla dessas enzimas que esterificam os ácidos graxos no colesterol. Então, o que a gente está tentando fazer agora é tentar analisar o nível de expressão dessas enzimas na medula, para ver se elas estão aumentadas, e isso seria uma explicação de por que esses ésteres de colesterol também estariam aumentados, né? E em relação às consequências, eu acho que a sua hipótese é bem interessante. Certamente o acúmulo de lipid droplets, se esse lipid droplets acumular no neurônio, certamente ela vai alterar a transmissão do impulso nervoso, né? Então isso vai atrapalhar, não só do impulso, mas a gente tem transporte de mitocôndria ao longo, né, do axônio, enfim. Então, se esses lipid droplets acumulam, né, a nível de célula neuronal, pode ter todo um prejuízo na função neuronal. Na realidade, a gente não sabe se acumula em neurônio. Então, o que a gente tem de hipótese baseada nos dados da literatura é que o acúmulo desses lipid droplets acontece nos astrócitos ou na micróglia. A literatura indica mais astrócito do que micróglia, mas tem os dados de acúmulo de lipid droplets em ambos. E esse acúmulo de lipid droplets já é reportado, né? Também tem em pacientes, né? Amostras de medula isolada de pacientes em ALS. Enfim, então é um dado bastante robusto, né? Em termos de fenótipo de acúmulo, né? De lipid droplets em pacientes. A nossa hipótese é que acumula nos astrócitos. Agora, qual é a função disso e como isso acontece? Qual é a consequência disso, né, em termos de prejuízo, né, para a função motora, não está clara. Pode ser que isso libere algum fator citotóxico, né, o astrócito que se tem também na literatura é que tanto astrócitos quanto micróglia liberam fatores que são citotóxicos para o neurônio. A gente não sabe se os astrócitos que acumulam esses lipid droplets são mais citotóxicos e se essa citotoxicidade tem alguma correlação com ésteres de colesterol, mas é algo que poderia ser investigado. Maravilha. Se tiver alunos interessados em investigar isso, também estamos abertos a receber alunos interessados em trabalhar nesse tipo de projeto. Muito obrigado, professora. Eu gostaria de perguntar uma última coisa, que na verdade, uma dúvida durante a apresentação. Você falou sobre a superóxido dismutase, e aí você falou que em pacientes com o ELA familiar, né? Sim. Eu ouvi esse termo pela primeira vez, eu não sabia que existia outra maneira de desenvolver a ELA, e você poderia me explicar um pouquinho mais sobre essa outra maneira? Sim, a ELA é dividida em familiar e esporádica, né? Ou seja, genético, né, ou não genético. Os casos familiares, os casos não familiares ou esporádicos é a grande maioria, que são os esporádicos. 90%, 80%, 90% dos casos de ELA são esporádicos, não tem um fundo genético muito claro, né? E 10%
né, disso é familiar, ou seja, tem uma associação com alguns genes que estão alterados, principalmente mutações em SOD1, é uma porcentagem em torno de 20% dos casos familiares estão relacionados à mutação na SOD1. Tem outros, né, genes que também estão alterados, né, tem a FUS, tem enfim, tem outros genes que tem VAP-B, tem o TARDP, enfim, tem vários outros genes alterados nos casos familiares de ela. Uhum. Muito obrigado. Nada. Tem uma pergunta da Raquel, levantou a mão, pode se manifestar. Acho que tem que abrir você quer fazer alguma pergunta? Não sei se ela levantou a mão por engano. Tem uma no chat aqui, que Marina... Ah, é verdade. Tinha umas no chat mesmo. Então, Marina pergunta aqui, fala, então quer dizer que os achados em mudanças em lipídios são compatíveis com as alterações esperadas em casos de estresse oxidativo? Como a SOD está alterada, pode-se dizer que o estresse oxidativo desencadeia as alterações seguintes? Sim, essa é a hipótese de que inicialmente existe uma disfunção mitocondrial, né? Tem algumas hipóteses de que, por exemplo, essas proteínas, muitas das proteínas que se agregam durante a doença, né? A SOD1 é uma proteína que sofre agregação durante o desenvolvimento da doença. Alguns trabalhos indicam que esses agregados se acumulam no espaço intermembranas da mitocôndria, e esse acúmulo de agregados na mitocôndria induz uma alteração, né, na função mitocondrial, né, alterando transferência de elétrons, e isso tudo gera mais espécies reativas de oxigênio, né? E além disso, a alteração mitocondrial resulta na alteração do metabolismo lipídico, né? Então a mitocôndria deixa de por exemplo, fazer uma beta-oxidação de forma efetiva, ou, enfim, então tem alterações mitocondriais e produção de espécies reativas, tudo isso podendo ativar enzimas que aumentam o acúmulo, enzimas que podem tanto oxidar os lipídios quanto aumentar o acúmulo desses lipídios na forma de lipidróplites. Então, assim, a via de como isso acontece ainda não está totalmente clara, né? Acho que esse é um dos focos de estudo atual do nosso laboratório, entender melhor como que acontece, de fato, o acúmulo desses lipidróplites e como a disfunção mitocondrial, né, está interligada nesse processo. Então, a gente está tentando atualmente isolar astrócitos primários, né, desse modelo animal para realizar estudos de mecanismo nesses astrócitos, né, investigando tanto a função mitocondrial quanto o acúmulo de lipidróplites em astrócitos. Tenho mais um comentário no chat do Sayuri e do Lucas, eu acho que ele está fazendo, então, na verdade, uma afirmação. Mas nas outras formas, a aberração no metabolismo energético também ocorre, principalmente a C9 ORF72. Sim. Sim, na verdade, se fosse, a gente não tem disponível os outros modelos, né, familiares de ela. Mas seria bastante interessante poder investigar, né, se nessas outras formas da doença também tem acontece os mesmos fenótipos. Tem alguns estudos, não em SOD1, mas em TARDP, né, que é outra proteína que está alterada, no caso familiar, e VAP-B, eu acho que, se não me engano, nesses dois modelos de caso familiar de ela, também tem alterações no metabolismo lipídico. Então,
existe um fenótipo meio que comum, né? As causas, né, genéticas aí, familiares são diversas, mas parece que todos convergem no mesmo fenótipo final. Isso é bem interessante. Esse acúmulo, com o acúmulo de lipidróplites, isso tem aparecido cada vez mais estudos na literatura. Eu acho que tem só mais alguém que elogiou aqui, a Beatriz. E eu queria fazer uma pergunta também, Sair. Você mostrou que tem um aumento de ácido araquidônico, eu acho que é ácido araquidônico, estava ARA, acho que era no éster de colesterol. Isso. Era um dos primeiros que você mostrou. Sim. E aí eu fiquei pensando, né? Então, esse aumento de ácido araquidônico também poderia ser, por exemplo, tá numa das causas de ter aumento das oxilipinas, ou não, essas oxilipinas são só do ácido graxo com 18 carbonos. Sim. Dos linoleicos. Não, sim. A gente viu um aumento bastante grande de ésteres de colesterol ligado em ácido araquidônico. E é uma coisa interessante que os dados indicam, mais atuais indicam, é que esses mediadores lipídicos da inflamação pode ter origem no ácido araquidônico que está no lipidroplet. Então, por exemplo, os trabalhos da Patrícia Bosa vão muito nessa direção. Então, que os ácidos graxos poliinsaturados, principalmente o ácido araquidônico, em lipidroplets, é fonte, né, desses mediadores lipídicos inflamatórios que são gerados. A ideia convencional, né, o normal é pensar nos fosfolipídios. Né, o fosfolipídio como liberando o ácido graxo araquidônico e isso sendo substrato para a cascata inflamatória, gerando os eicosanoides, né, que são os mediadores lipídicos. Mas trabalhos mais recentes têm apontado que não é só o araquidônico da membrana, mas sim o araquidônico dos lipidróplites também é uma fonte importante para gerar esses mediadores inflamatórios. Ou seja, o lipidróplites não é só uma organela ali de estocagem de energia. Então, ela também tem algum papel muito importante em processos inflamatórios e infecciosos, né? Que é o que a Patrícia Bosa tem investigado. É uma área bem interessante. E a gente tem registro de alguma esterase que tiraria esse ácido araquidônico? Boa pergunta. Não deve ter alguma... Essa esterase aí, acho que tem que ser investigada. Deve ter, sim. Porque nos fosfolipídios é a fosfolipase A2, tem várias isoformas de fosfolipase A2. Mas para éster de colesterol deve ter uma esterase, sim. Não, tem que ir atrás. Ótima pergunta. Interessante, porque essa a gente tem bem isso que você falou, né? Assim, acho que muitos trabalhos atribuíam os lipidróplites a um mecanismo de proteção da célula, então ele incorpora vários lipídios, né, principalmente ácidos graxos insaturados, como um mecanismo de proteção contra o estresse oxidativo, mas parece que, na verdade, eles têm um papel causal aí na inflamação, né? Mais do que principalmente em situações em que isso se acumula, né? Esses PUFAs, né? Acumulam em lipidróplites. Interessante. O Matheus tem uma pergunta. Professora, visto que os cerebrosídeos estão alterados, houve alguma descoberta recente com essas moléculas? Não, ainda não. Eu acho que é algo que a gente precisa também olhar, né? Cerebrosídeos é bastante abundante no cérebro. A gente não viu essas alterações de cerebrosídeos modificados, né? A gente viu cerebrosídeos alterados com a idade, mas a gente não viu se cerebrosídeos poderiam sofrer alteração química radicalar e gerar outros produtos modificados, que isso também seria algo que poderia acontecer. Mas é bem difícil analisar lipídios glicosilados ligados a açúcares, né? Essa é uma área
bastante, que eu acho que ainda é uma área bastante, como fala, promissora em termos de descobertas, porque continua sendo difícil analisar esses lipídios glicosilados e certamente devem ter muitas modificações aí que a gente ainda não está conseguindo enxergar pelas técnicas analíticas atuais, mas certamente é um campo promissor. Eu acho que não temos mais perguntas aqui, e pelo avançado da hora, a gente gostaria de agradecer imensamente a professora Sayuri, né, pela disponibilidade em compartilhar aqui os conhecimentos, experiências, né, e possibilidades de parcerias, né, que é a intenção principal aqui dos nossos seminários integrados. Eu acho que foi muito proveitosa a reunião de hoje. A professora Luísa tentou gravar aí, não sei se vai dar certo, né, Luísa? Mas, enfim, tentando gravar pelas ferramentas tecnológicas dela aí. E aí, se dando certo, a gente disponibiliza, né, posteriormente para consulta. Certo. Mas era isso, né? Agradecemos a todos a disponibilidade, a participação de hoje, né? E convidamos todos para estar aqui novamente daqui a 15 dias, né, na continuação do nosso ciclo de seminários. Muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade. Qualquer coisa, estou aberta a dúvidas e por e-mail, enfim. Obrigada, Sayuri, foi excelente. Imagina. Tá. Tchau, Um abraço tchau. a Bom todos e almoço até a para próxima. todos.